E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos dando início a mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que vocês sabem, ele é gravado aqui nos nossos estúdios, que fica em Florianópolis, no norte da ilha de Santa Catarina, no sul do Brasil, se possível reverberando, né, ecoando pelos 4 cantos do planeta. Sempre é esse o nosso objetivo. Cada 2 semanas, um episódio novo no ar, com temas diferentes, com convidados diferentes, todos eles super especiais e com muito conteúdo para vocês. Hoje uma convidada, além de super especial, super especialista. Super organizada também. Exato, vamos falar de alguém que entende do que faz. Quero ouvir muito e perguntar muito também. Vamos lá, câmera aberta então, para nós apresentarmos a nossa convidada, Paula Forlan, especialista em organização residencial, há 12 anos já nesse segmento, e ela realiza também uma mentoria para outros profissionais que vão surgindo e que já surgiram, porque é um segmento em ascensão, em alta, porém novo. Exatamente. Dá para dizer assim. Paula, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Pode Beijar. Obrigada a vocês. Bem-vinda, Eu adorei Paula. o convite. Muito É um obrigada. prazer te receber aqui. Obrigada. O prazer é meu. Conta pra gente, só pra gente dar um start nessa nossa Sim. conversa aí, como é que tudo isso começou, de que forma tu conseguiu enxergar que, opa, aqui eu tenho um caminho para explorar aí. Começou de forma muito natural. Na verdade, eu fiz os cursos de personal organizer para conhecimento próprio, para aplicar na minha casa. Eu me mudei para Floripa em 2012. E aí eu me vi. Tu és de onde? Sou de São Paulo. Paulista. Sou de São Paulo, aham. E me vi completamente perdida numa casa nova, também recém-casada, e numa cidade nova. E eu não queria mais atuar no meu segmento original. Eu sou da área de publicidade, trabalhava numa TV, lá numa TV a cabo em São Paulo. E quando me mudei para cá, eu senti, enquanto a minha casa não tivesse organizada, minha funcionária bem treinada, eu não ia decolar profissionalmente. Foi uma sensação que me deu. Eu comecei a fazer vários cursos. Fiz curso de culinária, fiz curso de treinamento para empregadas e fiz o curso de personal organizer. E nisso, eu, num almoço com amigos assim em comum daqui da região, na verdade, eu vim sem família, sem ninguém para cá. Então, fui desbravando tudo mesmo. Mas esse almoço especificamente tinha alguns amigos em comum que me apresentaram a minha primeira cliente. Só que eu comentei para ela que eu tinha feito os cursos para colocar em prática na minha própria casa. E ela falou assim, não, você não vai deixar essa organização toda só para sua casa. Eu vou te ligar, era setembro, vou te ligar em janeiro, você topa organizar minha casa? E dito e feito, ela me ligou em janeiro e eu tive na casa dela, fiz uma proposta e comecei a atuar, nunca mais parei. Olha só. Aí começou um novo trabalho, um novo segmento, encontrei a minha verdadeira vocação e hoje, 12 anos depois, além de seguir organizando casas, inclusive essas minhas primeiras clientes seguem como minhas clientes, porque a organização é algo que precisa ser renovado, Sim. né? E precisa de uma manutenção, porque a casa é viva, ela se transforma. Continuo agora ainda ensinando outras organizers nesse segmento do mercado de alto padrão. Na prática, como é que funciona exatamente esse trabalho? A partir do momento que tu és procurada, quais etapas precisam ser cumpridas? Perfeito. Olha, o primeiro momento realmente é uma visita na casa dessa cliente, né? Ou cliente. É importante que a gente conheça, é algo tão personalizado que não adianta a pessoa ligar e falar assim, eu tenho um apartamento de 300 metros quadrados, quanto que você cobra? Não é assim, eu preciso conhecer o acervo, os espaços, né? Todas as especificidades dessa cliente especificamente. O estilo de e do vida estilo também. de vida, da família e tudo mais. E aí sim a gente consegue elaborar uma proposta bem personalizada de acordo com as expectativas dessa cliente. E aí o primeiro passo, já começando, pensando na organização, é sempre uma triagem, que a gente chama, né, um processo de desapego, um descarte, que é o processo talvez mais desafiador e mais importante. O que fica e o que todos. sai. Exatamente, exatamente. Isso é doloroso, muitas vezes. Muitas vezes. É um processo mais dolorido, mas que traz uma leveza e realmente clareza do que a pessoa tem dentro da casa dela, né? E o que vale a pena ficar? Sim. Dar espaço para o novo e realmente deixar os objetos que façam sentido na vida dela naquele momento e que tragam alegria. Porque às vezes eu percebo que alguns apegos nem sempre são apegos de coisas positivas, mas ali uma roupa que ela usou num momento, vamos supor, de separação.
Sim. que traz uma memória ruim, para que manter aquilo na vida dela, né? Então, todo um processo. Te dizer, então, assim, para chegar nesse resultado, para que consigas entender melhor que ambiente tu estás e diante de quem, que tipo de perguntas tu costumas fazer em relação às... Ótimo, a gente tem um briefing até que a gente envia para cliente, né? Por exemplo, das preferências, inclusive do que mais incomoda nesse momento, porque isso também traz uma luz sobre o que ela que está precisando. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Mas a gente consegue fazer um diagnóstico de acordo com essas perguntas. Por exemplo, pensando num closet, naquele momento, o que mais incomoda? Muitas trazem a bagunça, não consigo encontrar as peças. Não tem mais onde colocar as coisas. Não tem mais, as peças estão mofando, as peças estão sempre amassadas. E aí a gente já vai encontrando um caminho. Primeiro passo certamente vai ser essa triagem que vai trazer a leveza que a gente precisa. Vamos supor que seja numa cozinha. Ela traz os alimentos. Qual é a queixa da cozinha? Os alimentos estão vencendo, não são utilizados, não encontro aquilo que eu preciso. Tá tudo fora de mão, eu preciso ter mais praticidade e por aí vai. Então são perguntas bem voltadas para o dia a dia da casa e as expectativas que ela traz para aquele momento. Sim. E o nosso trabalho não é só organizar vamos supor uma gaveta ou uma porta de armário separadamente. É criar realmente um sistema. Cada objeto tem que fazer sentido estar ali naquele local para trazer essa praticidade que ela tanto busca. Então, ele tem que estar próximo ao local de ação. Então, na cozinha, eu sempre priorizo nos gavetões, por exemplo, deixar panelas, temperos, tudo próximo aonde ela vai utilizar. Sim. E vamos supor, nos aéreos, aqueles objetos que são usados com menos frequência. Exato. Ou seja, além de fazer um inventário do que tem, de fazer procurar um entendimento de como as coisas andam, aquilo que não funciona é muito importante também, né? Exato. Porque aquilo que não funciona é o que tem que ser descartado ou que tem que ser modificado. E aí acredito que em alguns casos, como disse Maia, daí mora o perigo, né? Exatamente, porque é muito peculiar. Cada pessoa pensa de uma maneira. Tem a cliente que prefere, dentro de um closet, por exemplo, organizar tudo por cor. Sim. Tem a outra cliente que quer por tipo de peça. Não, eu quero todos os meus casacos juntos, não me importa. Aí a gente faz um degradê de cores dentro. E quando tem aquela cliente que é totalmente... Ela enxerga tudo, quer ver o belo, quer ver tudo muito perfeitamente organizado, aí tem que trabalhar realmente a questão da cor. Não existe uma regra que uma organizer vai chegar e impor. Sim. Não pode. Claro que a gente precisa trazer alguns alertas também, porque chega num closet, a pessoa tem uma malha de lã super pesada e quer colocar no cabide. O cabide vai deformar essa peça. Então, ela fala pra gente, olha, eu gostaria tudo em cabide. Eu preciso deixar claro pra ela, olha, Sim. essa peça pode ser danificada. Você mesmo assim... prefere dessa forma? Aí ela fala, não, então não, prefiro dobrado. Ou então ela vai falar, não, é assim que eu quero mesmo, porque eu enxergo, não me importa se deformar. Eu não vou falar, não. Agora, eu preciso dar esse alerta para que ela saiba e tenha clareza na hora da decisão. Sim, é uma orientação também técnica, né? Sim, exatamente. É uma orientação técnica. Exato. Por isso os cursos, por isso a mentoria. E acredito que por isso tanta procura pela tua mentoria. Porque não basta saber dobrar a roupa e botar no lugar. Porque botar cor por cor... Todo mundo que quiser fazer sabe, né? Mas isso não resolve. Não resolve. Não é só isso, Tanto né? Tanto que no nosso mercado a gente fala, né, que não é arrumação, porque a arrumação é muito fácil. Ou você enfia tudo ali dentro da gaveta, deixa a casa arrumadinha, ou então você organiza, pensando realmente o que faz sentido para aquela pessoa, o funcionamento, a praticidade, a agilidade. E isso tudo, claro, sem contar em outros aspectos como leveza, clareza na hora de executar todos os processos que ela faz dentro da casa e tudo mais. Tu nos disse que começou a fazer isso recém-casada, né? Eu fico imaginando as noivas novas, os casais novos, aqueles que casam e se mudam para algum lugar, já moravam juntos, vão para uma casa nova, ou não moravam e vão para uma casa sozinha. Como deve ser complicado para alguns entender, criar a sua forma de funcionamento, né? Porque chegam numa casa nova, com espaços novos, com tudo muito novo, muitos presentes, muitas roupas, muito isso, muito aquilo, misturar os dois, juntar, e aí depois deve ser muito complicado para alguns fazer isso funcionar. Muito, com certeza. Tem muita procura de casais novos. É um segmento super forte, inclusive tem organizers que se especializam nesse segmento. Eu tenho alguns clientes desse segmento que a gente começa, inclusive, o nosso trabalho preparando a lista de presentes. Porque às vezes, já na lista de presente, você já comete vários erros.
sem você saber quais as expectativas suas dentro da casa. Vou receber tantas pessoas, vou ter hóspede, não vou ter hóspede, gosto de receber, minha paixão são os acervos, louças, cristais, prataria, mas qual vai ser, por exemplo, até pensar, você vai ter alguém que vai te ajudar nessa casa, que staff você vai ter dentro dessa casa e por aí vai. Então é realmente uma análise profunda para fazer, já começar ali na lista de presentes e aí depois vem todo o processo de organização. Agora é bem diferente, né, fazendo um comparativo aqui desse ponto que a Paty trouxe, que é o casal que muitas vezes tá namorando ou tá morando numa casa e se muda para outra, tá todo mundo começando meio que do zero, ou tu chegares lá dentro de uma casa que as pessoas já residem há muito tempo e vão tentar dar uma transformada. Muda muito a questão do trabalho? Completamente, porque a família que já ali reside, que já tem história, né, tem muito mais desafio. Porque tem uma. Exatamente. Imagina pessoas até, né, a melhor idade hoje em dia. São meus clientes potenciais, porque eles têm muita história ali, mas também querem viver com mais leveza. Muitos até deixando para trás casas enormes, indo para apartamentos, porque querem ter mais praticidade. Essa na vida, redução querem viajar mais. Deve ser muito difícil, né? Sim. E aí o que fica, o que vai embora, né? E aí como organizar tudo isso num espaço menor. Acabam acontecendo doações para toda a família. Né? As pessoas acabam ganhando presentes desses grandes acervos, muitas vezes, né? São coisas valiosíssimas, que tem muita história na família, né? Agora, o casal que está começando é muito mais... são outros desafios, mas é muito mais fácil nesse sentido de encontrar e formar mesmo um sistema de acordo com esse período novo da vida de cada um. E começar a vida organizado, pensando na vida em casal, é outra história. É muito mais fácil e prático, porque aí, se você começar a pensar hoje no trabalho da Organizer, ela pode criar até as rotinas domésticas dentro de uma casa. Até mesmo, hoje é dia de tirar roupa para lavar, ou roupa de cama, roupa de banho, e dar toda essa orientação para funcionário ou para a própria cliente, se ela que for fazer. Então, imaginem, pessoas que não têm experiência nenhuma, muitos que ainda nem moraram sozinho, chegar numa casa que não faz ideia por onde começar. O trabalho da Organizer ali vem super bacana para eles realmente terem mais consciência do que precisa ser feito e evitar atritos, né? Imagina, você vai fazer isso? Não, você que faz isso. Não, esqueci tal coisa. Na lista de compras, tem que começar pelo cardápio e por aí vai. É muita coisa, é complexo, né? Se casar e iniciar uma vida nova. Tem regra de desapego? Por exemplo, se tu não usas mais, vamos falar em relação às roupas mesmo. Não usa mais há um ano, tu nunca usou, em 2 anos, esquece, tu não vai mais... As pessoas ainda estão muito apegadas e há uma regra assim, de orientação para desapego? Sim. Essa que você falou é uma das regras realmente. Se você não usou uma peça por 1 ano, dificilmente você vai usar novamente. Então, o que a gente traz aí de dica? Que nesse momento... Claro, sem generalizações, né? É uma peça específica de uma festa. Exatamente. Mas em tese, no geral. Exato. No geral, essa peça ali do dia a dia, uma peça mais comum, não um vestido de casamento, não um vestido de festa, ou uma marca mais importante, que aí realmente pode ser que você não fique 1 ano sem usar, né? Especialmente, por exemplo, até as clientes mais fashionistas, que elas vão guardar as peças, né? Porque elas querem ter uma nova oportunidade de usar e talvez demorem 1 ano para usar. Mas no dia a dia, aquela peça mais trivial, mais comum, o ideal é realmente fazer dentro do ano, pelo menos um processo de desapego. E nesse momento avaliar. Não, eu não uso há mais de 1 ano, realmente não tem mais nada a ver comigo, ou então separar por um tempo, deixar ali numa caixa de dúvidas de descarte ou de doações, e aí você vai perceber que você nem deu falta daquilo por mais 1 ano. Então, o que você tem dúvida, a gente não chega na casa assim impondo o descarte, é muito delicado, claro. A gente precisa cuidar muito com isso. Mas a gente sempre fala, se você tá com muita dúvida, vamos deixar na caixinha do pensamento. Arquiva para ver se depois tu descarta e tu devolve. Sim, 1 ano, não foi lembrado. Exatamente. Eu tenho clientes que fazem até esse processo 2 vezes por ano, na troca de estação. Porque muitas não têm espaço para as 2 estações no closet. Então, a gente guarda, vamos supor agora que é verão, toda a parte de inverno tá guardada, vamos supor, no maleiro, em caixas, super bem organizado, mas ela não precisa também, durante o verão, ficar vendo as peças pesadas de inverno. Então, depois do verão, a gente vai trazer de volta essas peças de inverno e ali ela já dá uma olhadinha se realmente tem algo que ela já pode... E assim, descartar não significa jogar fora. Sim. Hoje a gente tem várias formas de descarte. Por exemplo...
super em alta o second hand, que as pessoas podem comercializar. A moda circular tá super em alta, então a pessoa pode deixar ali a caixinha da venda na hora de fazer o descarte, uma bolsa, um sapato de marca mais renomada, ou até peças de roupa que podem ser comercializadas. Tem as próprias doações mesmo, sempre lembrando que o que você não consegue usar porque não tem condições de uso, também não pode ser doado. Então, já tem ali mais uma caixinha da doação que realmente vai ser encaminhado, ou para alguém da família, ou para uma instituição. Então, outros momentos, por exemplo, de conserto. Até mesmo um vestido que você pode transformar numa saia. E por isso que a gente tem uma parceria muito forte com os consultores de imagem e estilo. Dentro do closet falando, né? Sim. E aí, se você tem primeiro um trabalho com um consultor de imagem e estilo e depois a organização, você vai ter o melhor dos mundos ali dentro de um closet. Porque esse consultor traz também, tira muitas dúvidas em relação ao estilo da pessoa. Ai, será que isso ainda tá na moda? Que peça que é continuável, que vale a pena ficar? Ele já resolveu algumas questões. Pra gente é muito mais fácil. Nós, como organizers, eu evito muito trazer essa questão da moda em si, eu falar que não tá boa a peça pra pessoa, porque não é o meu trabalho. Sim. Inclusive, existem algumas organizers que acabam se especializando nas duas áreas. Eu prefiro ficar com a organização e trazer uma parceira para fazer essa outra parte. Aí eu entro no closet e o closet já tá ali 100% do que realmente ela vai utilizar. É bem legal. É difícil de a gente mensurar uma situação, né? A situação A que a pessoa está insatisfeita com a organização ou do closet ou de qualquer parte da casa. E a situação B em que está tudo organizado. É difícil mensurar, mas tu conseguiria dar exemplos assim, de clientes teus que na situação A te procurou e na situação B te colocou assim claramente a satisfação que ela teve em relação a isso? Sim. Não, isso é muito gratificante, assim. Quando o ambiente está organizado, por exemplo, lembrando da pandemia, as minhas clientes mandavam mensagens falando, Paula, elas lembravam do nosso trabalho. Se minha casa não tivesse organizada, eu não conseguiria sobreviver, porque elas ficaram muitas vezes por um longo período sem as funcionárias, porque o mercado que eu atendo sempre tem funcionárias, no mínimo 2 funcionárias na casa. Sim. Então, elas nem sabem às vezes onde estão todas as coisas, o que fazer, e elas me mandavam mensagem, nossa, foi o dinheiro mais bem investido, porque realmente elas dominam a casa, elas têm a casa nas mãos delas, porque é uma dor muito grande você sentir que está tudo fora do controle. É uma situação muito caótica, você já acorda de manhã, você não encontra, o papel higiênico não tá no banheiro, a toalha também não tá no lugar certo, você vai procurar uma peça de roupa, ela ou tá toda amassada ou você não encontra. A falta de organização é um gatilho para o estresse, né? Com certeza. E o contrário também, tu não precisa saber que tá tudo organizado, mas se tá tudo à mão, ou aonde tu deixou, ou aonde foi pensado, pronto, é um sossego, tu não tem problema. Exatamente. Né? Eu comparo um pouco aquilo, está bonito, ninguém vai elogiar, mas está feio, todo mundo vai dizer, nossa, que feio, né? Mais ou menos esse sentimento. Mas estando organizado, a vida fica mais fácil. E tem aquelas pessoas que defendem a tese de que eu me acho na minha bagunça, não é? A pior desculpa do bagunceiro é essa, gente. É impossível, para ser bem sincera, porque você ainda assim sofre o estresse. Claro. Porque a bagunça traz estresse, né? E o que traz a bagunça é o acúmulo de coisas. Sim. Porque o acúmulo é o grande causador da bagunça. Aquele ambiente que tá cheio de coisas que não dá nem pra você limpar direito aquele ambiente. Então, essa desculpa não é pior, né? Exatamente. E uma coisa muito legal é que o que a gente tenta desmistificar? Que a organização é uma coisa chata. Porque se fala de organizar, ela é toda organizadinha, aí já fala que é metódica. E, gente, organização é liberdade, porque você tem facilidade para encontrar as coisas. Se alguém te liga perguntando onde está determinado documento dentro da sua casa, você vai dar o caminho certeiro para essa pessoa Alguém te liga para perguntar onde é que está alguma coisa que tu foi lá e organizou? Com certeza, principalmente os clientes. No final de semana que não tá funcionário em casa, aí vem uma recadinho. Ai, Paula, desculpa, eu tô montando a minha mala de viagem, onde ficaram os acessórios de neve para eu esquiar, por exemplo? Aí eu falo, olha, ficou ali, ela tal. Ah, tá bom, Paula, encontrei. É muito engraçado isso. Acontece sim, com frequência. Quando você falou, até para explicar para quem tá nos assistindo, né? Geralmente tem 2 funcionárias, enfim, o mercado que a Paula atua, né, mesmo para valer, no mercado mais padrão, de luxo, por aí vai. Talvez não haja esse problema neste mercado específico, isso que eu vou te perguntar agora. Mas é muito comum a gente observar e ouvir por aí até brigas de casais, porque sobrou pouco espaço para mim, tem muito espaço para ti. Então isso é interessante até para que eles mesmos se organizem, fiquem em paz, né? Porque tem espaço para todo mundo, é só organizar direitinho. Exatamente. Isso geralmente a mulher tem muito...
acaba se alastrando. Mais. Mais espaçosa. E assim, algo compreensível, porque nós temos muito a variedade de peças para uma mulher é muito maior do que para um homem. Mas nós também temos casos de homem que tem um volume maior. Então, a gente procura encontrar algo assim, bem confortável para os dois. Mas geralmente quem invade o espaço do marido é a mulher. Aí tem ali um cantinho que impacta menos. Por exemplo, no trabalho de marcenaria inteligente, que é esse trabalho que a gente começa junto com o projeto de arquitetura, em parceria com os arquitetos, geralmente ali já vem a queixa, olha, ela ocupa todo o meu closet. Então, quando a gente começa nessa hora, é super bacana porque aí a gente consegue conciliar bem os espaços e negociar. Puxa, posso ficar só com essa portinha aqui para dar um cantinho maior? Antecipar. Exatamente, de repente para os casacos de inverno, aí coloco dos dois juntos. Todos os espaços teoricamente mortos vão para a mulher? Sim. Olha, não vou dizer que não, porque 99% dos casos é a mulher que ocupa mais espaço. Sempre, sempre. Não existe espaço morto. E aí vai. O armário do corredor, você vê que ali eu vou poder fazer uma sapateira. Não, ali os casacos mais pesados, aí tem um armário na lavanderia, aí vai indo, vai indo. Em algum momento ela lembra que tem um marido. Exatamente. E ainda, se o marido for minimalista, é um presente pra ela. Pronto. Né? Três calças jeans. E a maior parte é mais minimalista. São raras exceções que tem um acervo maior, assim, que realmente precisa de mais espaço. Agora sorte das mulheres. Falamos muito aqui do bonito, do organizado, tem que ser funcional também. Exatamente. Isso é interessante, que o nosso trabalho traz muito a questão da funcionalidade. Não adianta organizar, por exemplo, para ser uma capa de revista e não ser funcional para cliente. O meu olhar na casa é muito mais para funcionalidade. E aí, essa questão mais estética, eu tento trazer, claro, porque todo mundo gosta de coisas bonitas, né? Claro. A organização já deixa tudo muito mais bonito. Mas, por exemplo, uma foto que a gente vai postar. Às vezes eu tiro alguma coisinha que não tá tão bonita assim, mas que tá prática, só para ter uma foto de... Você sabe do que eu tô falando. Perfeitamente. Essa é a minha área, eu sei como é que é. E ao mesmo tempo, nós organizers, a gente tem que deixar a coisa, assim, desmistificar, porque se a pessoa vê tudo tão perfeito, ela acha que não vai conseguir manter daquela forma. Então, vira e mexe, eu abro meu coração, por exemplo, nas minhas redes, falando, gente, nós mulheres hoje, a gente tem tantos papéis que a gente traz na nossa vida, né? Nós somos empresárias, mães, donas de casa, mulheres, esposas, amigas, e nem sempre a gente tem tempo para organizar. É mais um peso, pode ser, né? Então, eu falo, eu mesmo dentro da minha casa, eu não sou organizer. Eu não sou, porque senão a vida dos meus filhos e do meu marido ia ser um inferno, sério. Sim. Imagina, sempre o tempo inteiro cobrando, milimetricamente dobradinho, não. Então, em casa, eu tento ter o meu sistema, eu tenho um sistema que eu sei que tudo vai voltar para o lugar, isso me dá uma tranquilidade, mas quando eu preciso fazer um trabalho mais profundo, eu trago as minhas assistentes. Então, uma mulher que tem tantos papéis na vida dela, é mais uma cobrança que ela tem. Por isso que é tão bacana ela pensar em contratar uma organizer e delegar algo que não é algo que dá prazer para ela. E isso implica na manutenção. Exatamente. Porque ir ali organizar, deixar tudo lindo para a foto do Maeda, exato, é trabalho, mas tu tá muito preparada para isso. Sim. Aí quem é que vai manter isso? Tão importante quanto o início, claro. Cada Exato. cliente atua de uma forma, né? As pessoas são diferentes em si. Tu deves ter clientes, chega lá um ano depois, está tudo perfeito. Exato. E deve ter cliente que uma semana depois já está te enlouquecendo no telefone, onde é que está, não sei o quê. É verdade, isso então, é pura verdade. A manutenção, ela é importante. E aí, eu te pergunto, ela varia de acordo com a necessidade de cada cliente também. Exatamente. Bom, no primeiro projeto, que é a entrega nossa principal, a etapa que a gente fala de manutenção é bem o treinamento. Então, a gente treina tanto a funcionária como a cliente para que elas consigam manter da forma com que nós deixamos tudo organizado. Então, além de ter apostilas, que ela vai poder olhar tudo aquilo, a gente fotografa gaveta por gaveta, porta por porta, deixa ali um mapa da organização da casa e também com as explicações. Então, além do treinamento, que a gente, no último dia da organização, a gente reserva ali umas 3 horas para passar por todos os ambientes, ensinando tudo que foi feito, ainda tem tudo ali documentado, que a gente deixa impresso e também envia um arquivo digital para que a cliente possa acessar quando ela precisar. Em média, essa organização dura quanto tempo? Quantos dias esse trabalho? Depende muito do volume. Olha,
falar o meu último projeto. Uma família com uma filha adolescente, com um grande acervo, assim, de cristais, louças, prataria. Uma família que gosta muito de receber. Então, era closet feminino, closet masculino, mais um closet de adolescente e toda essa parte, né? Do living, cozinha gourmet, escritório. Essa casa com uma equipe de 3 organizers, que são minhas 3 assistentes, mais o meu trabalho, nós duramos 5 dias. Mas foi assim... Uma semaninha. Dias úteis. Mas pode acontecer de ser 7 dias. Por exemplo, quando eu comecei essa minha primeira cliente, eu fiquei um mês inteiro na casa dela. Sozinha, sem prática, sem experiência. Imagina. Eu fiquei um mês inteiro, porque era uma casa enorme. Eu não tinha, né, experiência. Eu queria fazer o meu melhor. Nossa, ela estava de férias, inclusive... na casa de praia, e eu fiquei ali curtindo. O que deve ter facilitado também, né? Muito, facilitou Ficar bastante. sozinha para administrar o espaço. Exatamente, foi. Porque aí eu fui pegando experiência, porque com a casa funcionando, é muito mais desafiador, porque você precisa ser, assim, incomodar o mínimo possível. As minhas clientes falam, Paula, parece que você é invisível na casa. E isso eu passo muito para as minhas assistentes também. Porque imagina, 5 dias ali, o dia inteiro as pessoas andando para lá e para cá, mexendo nas suas coisas, na sua intimidade. A gente mexe em tudo, na lingerie, nos remédios que a pessoa toma. Então, nosso trabalho tem que ser realmente com muita empatia, com muito respeito e muita discrição, obviamente, né? Então, tem que cuidar de todos esses detalhes para não gerar nenhum desconforto durante todo esse processo. No geral, essa assessoria é visita única, levando em consideração o período que fica, né? Mas é num momento só, com os ensinamentos, para que depois a família caminhe sozinha, ou geralmente tu retornas a períodos para isso, de 6 meses, de ano em ano? Como é que funciona? Eu acabei até esquecendo de te responder que você me perguntou isso, né? Isso, aí existem as manutenções, que vai de acordo com as necessidades de cada cliente. Pode ser de 3 em 3 meses. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela que é uma grande fashionista, que viaja muito e traz novos acervos. Eu faço 6 visitas em 1 ano. É um caso, assim, à parte. Mas famílias, por exemplo, essa minha cliente que está comigo desde o início, que eu já organizo a casa há 12 anos, a organização já se transformou muito como uma rotina orgânica na vida dela. Então, nessa casa eu faço uma manutenção por ano, mas não só um dia. Geralmente eu passo 4 dias nessa casa. Aí eu revisito todos os ambientes. Muitas vezes ela está com um novo hobby. Aí preciso de local específico para as raquetes de beach tênis e todo esse segmento novo. Ou mudou a alimentação, a despensa tem que ser reorganizada. São muitas coisas que vão acontecendo. Ou as crianças cresceram, já alguns saíram de casa, já tem outras atividades. A brinquedoteca está se transformando, né, no quarto de estudos e por aí vai. Então a gente vai trazendo a organização, né? Exato, para o momento atual da família. A gente vai atualizando aquele projeto inicial. É muito legal. Tem famílias que colocam uma determinação, determinam da seguinte forma: vou comprar alguma coisa. Se eu não tiver lugar para guardar essa coisa, eu não vou comprar. Isso faz parte desse processo de organização. Sim, né? Principalmente quem passou pelo processo, né, por todo esse projeto de organização e se envolveu com o projeto. Alguns clientes contratam, faz do jeito que você achar melhor, acabam não se envolvendo. Agora, aquela pessoa que realmente se transforma com o projeto, ela pensa muito antes de comprar. Sim. Isso é muito legal, porque fica muito mais consciente, né? O consumo fica mais consciente. Então, ela fala, ou eu tenho espaço ou uma peça vai sair. Entendeu? Ela compra uma peça e sai outra. Sim, porque nesse processo de organização que tu fazes, ela já vai entendendo o porquê de cada coisa. Né? Claro. E Fica muito dentre esses porquês, né? está eu preciso, eu não preciso. Sim. Eu uso, eu não uso. Faz sentido, não faz sentido. Exatamente. Né? Tem alguém que precisa mais do que eu? Estou doando, estou dando, estou descartando. E daí tu abre a possibilidade de tu adquirir um outro produto. É o tal do consumo consciente, né? Isso. Que é tão muito importante legal. hoje, que é tão falado, né? Que é uma coisa que é relativamente nova, se fala nisso relativamente há pouco tempo, mas que é muito importante, né? Porque os excessos nunca foram bem-vindos, né? Para ninguém. E na organização, acho que são os excessos chave, né? que causam estresse.
Né? Excesso, estresse. Não é o excesso que é que tu te sente bem porque tu compra o que tu quer, a hora que tu quer. Não, isso te traz estresse também. Muito, porque quanto mais coisas você tiver, mais trabalho vai dar para você cuidar de tudo aquilo, né? Organizar dentro da sua casa, manter, e aí você vai acumulando, e vai te sufocando. Muitas vezes, uma queixa da cliente é falar assim, eu me sinto sufocada dentro da minha casa. É aquela casa que tá lotada de coisas sem nenhuma utilidade e que está escondendo aquilo que ela realmente gosta. Porque aí ela vai colocando, né, tudo aquilo dentro daquela casa. E aí, que ela realmente ama, ela não encontra mais. E aí fica muito pesado. Tu já te deparou com algum cliente ou alguma pessoa que te pediu ajuda que era acumuladora? Não, você acredita? Isso é muito interessante. Eu não tenho essa especialidade. Algumas organizers trabalham especificamente com esse segmento, inclusive com a ajuda de psicólogos. Uma vez só uma pessoa me chamou para um orçamento e ela já estava pensando em comprar uma segunda casa do lado da casa dela para continuar acumulando, para você ver o grau. Ela já tinha ocupado todo o espaço da garagem com compras, ela já não tinha espaço mais no closet dela, nem do marido dela, o sótão já estava lotado, despensa, era assim, a casa inteira, eu vi caminhando pela casa, tipo uns 6 aspiradores de pó, e ela já estava pensando, a gente está pensando em comprar a casa do lado. E aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um bom processo, né, uma triagem. Ela, eu me sinto muito sufocada. Eu falei, mas é o excesso de coisas. Eu tentei, né, dentro do meu conhecimento, eu falei, talvez a gente tenha que fazer uma parceria com alguém que possa trabalhar terapeuticamente essa organização, né? Passei o orçamento para ela, mas ela não fechou. Então, talvez ela não estivesse preparada ou... pronta para isso, exatamente, mas porque as pessoas era realmente uma dor muito forte. Elas não percebem, né? Não. Quando não vê, percebe. já está naquela situação em que... Por outro lado, eu acho que deve dar um prazer muito grande para quem faz o trabalho que tu faz, entender que algumas pessoas nem sequer pensavam no consumo consciente, no descarte, na doação, da necessidade do outro. E nesse processo elas acabam, as pessoas, entendendo essa realidade que por algum motivo nunca tinha passado pela cabeça, né? Eu acho que esse deve ser um prazer muito grande também, né? Muito, não deixa de ser, a organização em si é um processo de autoconhecimento, né? Você acaba falando, por que eu tô comprando tanto? Por que eu comprei uma coisa que eu nem uso? Por que eu acumulo dessa forma e eu não acho que me faz bem? Exatamente. Eu procuro e não acho aquilo que eu gosto. Ocupar um vazio que não é a casa, não é o objeto que vai trazer, né? Então, aquelas pessoas que realmente se envolvem acabam tendo outra visão e criando uma nova consciência. E o processo é muito gratificante, né? Esse é um ponto bem importante, né? Nós falávamos no comecinho, inclusive, do episódio, que é um trabalho relativamente novo, né? Perto de outras profissões. Ainda há muito preconceito nesse sentido. Ué, pra que eu vou contratar alguém para arrumar a minha casa? Eu arrumo a minha casa. Exatamente. Mas nós estamos aqui há um bom tempo falando sobre esse assunto e a gente percebe que é muito mais complexo do que se imagina. Muito mais. E ainda há esse preconceito. Eu já me deparei com uma cliente minha muito querida, falou assim, Paula, as minhas amigas falam, mas se você contratar uma organizer, é você assinar o seu atestado de incompetência. Como você não sabe organizar a sua própria casa, arrumar a sua própria casa? Aí sabe o que ela fez? Ela fez um chá da tarde na casa dela. Levou. Ela me levou e levou as amigas. E mostrou. Ela fez, assim, uma excursão por todo o apartamento. As amigas, assim, arregalaram os olhos. Só ali eu já fechei 3 projetos. E é o caminho sem volta, então. É o caminho sem volta. Quem... Isso que é muito legal. Eu gosto muito, eu tenho um mentor do mercado de luxo, que é o Ferreirinha, e ele tem um livro muito legal, que é o Paladar Não Retrocede. Então, quem experimenta a vida organizada, realmente, como deve ser, não quer viver de outra forma. Eu me senti meio... A Paula falando, eu nos vi. Porque a gente que faz casamento é mais ou menos isso. Pra que contratar? Pra que contratar um cerimonialista? Pra que não sei o que? Não faz diferença. Pra que pagar um fotógrafo bom? Não. Ele tem uma máquina também, ele vai lá e fotografa, né? Quem é que vai celebrar? O primo do tio, da amiga do vizinho. Pra que um celebrante? A gente meio... nem sempre, né? A gente sabe disso. Mas a gente passa um pouco por isso também. Pra quê? Né? E aí depois, isso me lembra uma história de uma noiva que há muitos anos eu fiz o casamento dela e o pai dela me chamou e disse assim, literalmente, tu vai me cobrar tudo isso para trabalhar uma noite? Nossa, gente. Eu entendi, porque as pessoas não entendem muitas vezes o trabalho do outro, né? E eu respondi para ele, vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar um centavo. Se quando terminar o casamento da sua filha,
eu tiver trabalhado só uma noite e meu trabalho não tiver sido necessário, eu não quero que o senhor me pague. Terminou o casamento, dia claro, sol, na beira de uma piscina, ele me abraçou e disse assim, se eu soubesse, tinha pago mais. Olha só que interessante. Então é isso, né? Quem não conhece algum trabalho, principalmente esse trabalho que envolve a vida privada das pessoas, muitas vezes não tem a noção da importância, né? E aí tu contando para nós, nem nós que passamos por isso, tínhamos a noção, conversando que a gente vai entendendo o alcance porque do trabalho é de uma organizer. Assim, eu tô aqui explicando para vocês, a gente tá se aprofundando, mas, por exemplo, o cliente, ele só sente o impacto depois que acontece. Claro. Que é o nosso Como caso, né? Às 8h30 da manhã, depois da filha casada. Pensando nisso, eu tenho um dos meus produtos digitais, eu gravei tipo um reality show durante 7 dias, organizando a casa de uma cliente. E do dia a dia, assim mesmo, eu chegando com a minha equipe, a gente fazendo o processo de triagem e tal. E o testemunho dessa cliente foi muito legal, porque ela é uma arquiteta, que hoje é uma super parceira. Ela falou, eu não imaginava o grau de complexidade do trabalho de vocês. E só mesmo vivendo na prática. E o feedback dela foi super bacana. Então, esse reality show traz tanto para quem não confia ou ainda está em dúvida, como também para organizer, que quer ver o dia a dia ali acontecendo. Então, é bem legal os feedbacks que eu tenho desse projeto. Que você vê a organização acontecendo na prática e vê toda a transformação, né? A casa estava, assim, muito bagunçada. Ela tá pesada, ela muitas vezes está até suja, porque é difícil limpar um ambiente acessar, assim. Né? É difícil acessar, a funcionária não dá conta. E aí entra toda a equipe e vai. Quando termina, tá tudo mais iluminado, limpo, claro, é muito gostoso. O processo a energia parece estar fluindo melhor. E está. Sem dúvida nenhuma. Está. Parece não estar. Paula, chega um determinado momento do nosso episódio aqui que a gente puxa um quadro chamado Acredite Se Puder, em que a gente pede para que a convidada conte uma história que tenha te marcado de alguma forma nesses 12 anos. Sim, se é algo curioso, incomum, engraçado, surpreendente. Fica muito à vontade, queremos ouvi-la. Ótimo, vou contar. Adoro contar uma história. A gente conta ouvir. Eu conto até 2, se quiser. E engraçado que eu nem sabia que ia ter esse quadro, mas eu fiquei pensando, vindo pra cá dirigindo, eu falei, nossa, se tiver esse quadro, eu vou contar a história que tem a ver, né, com o segmento de vocês. Eu atendi uma cliente que ela tava organizando o segundo casamento dela. Ela já havia sido casada uma vez e ela tava organizando o segundo casamento. Então ela me procurou realmente já pra não cometer, talvez, os mesmos erros ou ter as mesmas decepções. Era uma forma também dela se libertar de algumas coisas que tinham acontecido, né? Então a gente já começou ali a fazer a lista de compras, a lista de enxoval, de presentes, né? Quantidades. A gente se aprofundou um pouquinho ali no lifestyle, nas expectativas dela. E ela me confidenciou que no primeiro casamento dela, ela era super novinha, ela fez o casamento, uma festa linda dos sonhos, uma convidada que se casou em São Paulo, inclusive. E quando ela foi viajar, o sonho dela era chegar, abrir os presentes, curtir, né, aquele momento no apartamento novo, que tinha sido todo reformado, tava dos sonhos, do jeito que eles tinham planejado. E ela queria chegar da lua de mel, abrir os presentes, ler os cartões, curtir aquele momento. Sim. Até tirou uma semana de férias na volta para ela ter. Quando ela chegou, a sogra dela já tinha aberto todos os presentes. Todos os presentes dela. E organizado, ela já colocado no lugar. Ela nem tinha como do saber jeito o que era dela. aquilo. Ela ficou tão Do decepcionada. jeito dela, da sogra, né? Da sogra. Que provavelmente achou que estava ajudando, Gente, né? exatamente. Ela Na achou melhor que das boas tava intenções. Na melhor das boas intenções. Mas para ela foi roubado um momento de curtir. Pensa a expectativa de montar que ela a própria tinha. casa dela, de abrir os presentes, de ler os cartõezinhos. Ela mal sabia quem tinha dado o quê. Porque ela ainda super orgulhosa. Aqui eu coloquei todos os cartões e foi abrindo os armários, ela me contando que a Agora, foi qual cartão era de que presente até hoje ninguém sabe. Ela ficou muito decepcionada. E ela me procurou, ela falou, Paula, eu não quero de jeito nenhum que isso aconteça. E, claro, ela estava em outro momento, ela não ia poder ela mesma organizar, mas aí a gente teve que fazer presente, relacionar, colocar, né, direitinho com os cartões e organizar de acordo com aquilo que ela estava buscando. Alguns pensariam o seguinte, muito mais simples, não deixa a chave com a sogra. Eu ia dizer agora, impedir a sogra de entrar.
ela se No sentiu segundo super casamento, invadida. sogra. Eu acho que ela tava bem assim. Ela tava Mas bem, aí já bem existe preparada. uma outra questão. Vai começar o casamento dizendo não para a sogra? Olha, as coisas nunca são simples como parecem. É Exato, verdade. ou se posicionando, porque eu acho que hoje em dia eu percebo muito isso. Quando você se posiciona, ainda mais ela que já era uma mulher mais madura, depois de ter Sim. passado Claro. pelo primeiro casamento, encontrar um caminho mais agradável para dizer aquilo que quer. Porque muitas vezes a gente tem essas invasões na nossa vida de pessoas que estão agindo na melhor das boas intenções, mas que estão invadindo um momento precioso da nossa vida. Então ela tinha um relacionamento, pelo que ela me falou, muito mais maduro com a sogra atual, com mais franqueza, de mulher para mulher. E no primeiro casamento ela era uma menina que a sogra era, né, se via mais experiente, puxa, ela nem vai saber organizar uma casa, organizando a casa do filho e sem o consentimento dela. Gente, essa história ficou muito marcada. Eu falei, eu tenho que contar pra E vocês. meio que sem querer, ela deve ter contado pra só. Inclusive, até passei por um momento lá. Você não Fica a acredita. dica, fica a dica. Mas deu tudo certo. Aí ela foi um segundo casamento, graças a Deus são meus clientes até hoje, estão super felizes, deu tudo certo, a sogra é maravilhosa também, não que a outra não fosse, mas que realmente a gente precisa até tomar cuidado. Às vezes até a gente pode, né, agir dessa forma, achar que tá fazendo uma coisa bacana e no fundo tá invadindo ali. Claro. O sonho é a É privacidade um dos do outro. aprendizados do casamento, né? Nossa, verdade. Paula, bom te receber aqui. Eu que agradeço, Em mais um foi episódio muito do bom. nosso Pode Beijar. Muito sucesso pra ti, certamente cada vez mais e mais e mais procuras, né? Mais demandas, clientes aí chegando, porque realmente, como falávamos lá no começo, é um mercado em expansão. E quem participa dele não volta mais. Exatamente. É uma vida transformada pela organização, realmente não tem volta. É muito Sim. gostoso. Até as crianças seguem sendo organizadas, porque muitas vezes tem crianças na casa que a gente organiza e a gente vê essas crianças crescendo super organizadas, Ah, que adolescentes legal. que gostam de tudo. O closet, que é, né, o adolescente também dá muito trabalho dentro da casa, e o closet das adolescentes impecável, assim, eu fico muito orgulhosa e feliz por Que isso. bom. Ai, E eu parabéns. que agradeço esse convite, contei sempre Obrigado. comigo, um prazer conversar com vocês. Obrigado. Prazer Obrigado, é nosso te ótimo. ter aqui. Muito Obrigado obrigada. mais uma vez. Obrigada. Sempre agradecendo a todos aqui do estúdio, né, do Passeio Sapiens, que nos acolhem tão bem nas nossas gravações, certo? Certo. Certíssimo. Dito isto, lembrar sempre que possível que vocês compartilhem aí, né, os episódios, passem pra frente, dê um like, né, aquele joinha que tanto nos ajuda também. Sigam acompanhando as nossas redes sociais, a gente vai divulgando os próximos episódios. Obrigado, gente. Valeu, Obrigada. até a próxima. Até. Obrigada.